Podem Tá começar, bom. desculpa. Tá, então tá. Oi, gente, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Mais uma palestra aí da LAEC, né, promovida pela LAEC. Quero agradecer todo mundo, né, que tá aqui com a gente, que tá ajudando também no engajamento, muito importante. Sem vocês, né, a Liga não seria possível. Eu sou a Mariane, então, sou diretora-presidente da Liga, tô no 5º semestre de enfermagem, e vou estar ajudando a Cibele aqui, junto com o Jean também, Prof. Nicolas, a ministrar a palestra de hoje, que vai ser sobre síndromes hipertensivas na gestação, que é um assunto muito importante, né, para a enfermagem, visto que essa patologia é responsável por um grande número de partos prematuros que geram grandes riscos para a mãe e para o bebê também. A nossa convidada dessa noite, então, é a enfermeira obstetra Cibele Alves. E vou passar a palavra, então, para ela. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Então, o Nicolas me convidou, né, para vir falar sobre esse assunto para vocês, que é um assunto que ele não tinha tanto domínio, assim. Talvez eu falando algumas coisas ele vai entender melhor, então ele pode também se meter, a Camila também pode falar, tá? Então, assim, quem quiser também perguntar, pode me interromper para perguntar, não tem problema nenhum. Antes de tudo, assim, o Nicolas pediu para me apresentar um pouco para vocês. Eu sou enfermeira, né? Eu me formei em Santa Catarina, me formei na Unisul, em faculdade privada. Eu sou de Porto Alegre, mas aí eu retornei para Porto Alegre para fazer residência. Eu fiz residência no Hospital de Clínicas, terminei agora faz um mês. E aí já estou trabalhando na Santa Casa. Aí eu trabalho em todo o segmento materno e fetal, que pega tanto centro obstétrico quanto unidade de internação, né? E aí agora os próximos planos são mestrados e doutorados, se eu não cansar antes. Não, mentira, eu não vou cansar. Tá, então, eu não sei se vocês têm... Até a gente já fez uma vez uma aula para uns alunos do Nicolas falando sobre residência e tudo mais. Mas para vocês entenderem um pouco, assim, a residência ela tem uma carga horária de 60 horas na semana. Então, diferente da pós-graduação, a gente tem a parte teórica com a parte prática. 80% é prática, 20% é teórico. Tá? Então, foi onde eu adquiri mais experiência, com certeza foi na residência. Assim, eu saí da faculdade direto para a residência. Então, foi a minha primeira atuação como enfermeira. E aí, agora é um pouco diferente, porque daí eu tô como enfermeira do setor mesmo, como contratada, daí já tem outras responsabilidades, né? Mas, enfim, vamos falar, então, sobre síndromes hipertensivas na gravidez. Então, assim, ó, a hipertensão na gestação, né, ela é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna no Brasil, tá? Então, assim, é difícil de estimar isso com tanta exatidão, mas se acredita que 6 a 22% das gestantes apresentem alterações hipertensivas na gravidez. Para vocês entenderem, as principais causas de morte materna no país hoje seriam hemorragias, né, hemorragias puerperais, hemorragias pós-parto, e hipertensão, que daí vem outras doenças relacionadas, outros agravantes, tá? Inclusive a questão de hemorragia por outros desfechos. O que a gente tem também agora que vai entrar como uma das principais causas de mortalidade no país materna vai ser a questão do Covid, tá? Que também foi algo que matou muitas mulheres no país nos últimos 2 anos, então também vai entrar. Mas hoje as duas principais causas são essas. Então, o que se define como hipertensão arterial na gestação, tá? É uma pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio, ou a diastólica igual ou superior a 90. Então, são parâmetros um pouco distintos do que a gente está acostumado para adultos que não são gestantes, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tem 2 medidas durante o pré-natal, pelo menos 2 medidas ou com um intervalo de 6 horas que apresentem esses valores de referência, a gente já tem que começar a investigar outras coisas nessa mulher, porque ela pode desencadear outros problemas relacionados à hipertensão gestacional. Então, o valor de referência ele é diferente, né, para as gestantes
e por conta de todas as coisas que vão desencadear. Pode passar, Nicolas. Então, a fisiopatologia da hipertensão gestacional, que vai entrar outras síndromes hipertensivas para eclâmpsia, né? Ela é relacionada à má placentação, mais uma lesão endotelial difusa, mais uma deficiência na produção de substâncias vasodilatadoras. Isso tudo causa um vasoespasmo generalizado, aumento da reatividade e permeabilidade vascular e ativação do sistema de coagulação. E aí é por isso que é uma doença, tá? Que quando ela evolui para uma pré-eclâmpsia, para uma eclâmpsia, ela acaba causando danos colaterais na gestação, que são danos sistêmicos. Então, é danos para o epitélio vascular, para o rins, para o sistema nervoso, fígado, placenta, né? Então, assim, aumenta débito cardíaco, resistência vascular periférica e pode causar uma instabilidade hemodinâmica muito grave. Então, assim, os desfechos da hipertensão gestacional, da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, eles atuam diretamente não só na saúde materna, mas também na saúde do feto. Então, assim, toda a questão que a gente tem de uma sobrecarga vascular para a placenta faz com que a gente diminua a oxigenação e os nutrientes enviados para essas crianças, para esses fetos, né, podendo causar morte intraútero, descolamento de placenta e várias coisas que podem levar a óbito, tá? Pode passar. Então, a gente vai falar das classificações das síndromes hipertensivas na gravidez, tá? A gente tem a hipertensão crônica, que ela é observada antes da gravidez, ou anterior à 20ª semana de gestação, ou que ela foi observada na primeira vez na gestação e não se resolveu após o parto. Então, geralmente, a hipertensão gestacional, após 12 semanas, o nosso organismo durante o puerpério, ele começa a retornar para a atividade dele normal fisiológica. Então, até 12 semanas ainda pode apresentar alguma alteração na pressão, uma hipertensão gestacional. Mas depois de 12 semanas já tem que se investigar, porque provavelmente é uma mulher que já era hipertensa crônica, mas que só teve essa observação clínica e esse cuidado na gestação, tá? Pode passar. Aí a gente tem, então, a pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia sobreposta, que é a síndrome caracterizada pelo surgimento da hipertensão acompanhada de pelo menos um sinal clínico, laboratorial ou hemodinâmico de hiperatividade endotelial vascular. Então, ele é acompanhado de proteinúria, ele é acompanhado de alteração de enzimas hepáticas, de plaquetopenia, tá? Então, às vezes pode ser também, quase sempre, também é relacionado a questões fetais, como restrição de crescimento uterino, né? Então, é um bebê restrito, causa alteração em Doppler de ecografia fetal, tá? Então, isso também são sinais que são relacionados à pré-eclâmpsia, que não são sinais maternos, são sinais fetais. Às vezes a mãe não tem enzimas hepáticas elevadas, não tem, tá com a pressão às vezes até bem controlada, mas aí tem alteração fetal grave, assim. Então, às vezes precisa até interromper a gestação antes. E ela pode vir sobreposta a essa hipertensão já adquirida antes da gestação, que a paciente já tinha hipertensão crônica. Pode passar. Passa, Nicolas. Espera aí, travou meu notebook. Eu posso fazer uma perguntinha rápida? Pode. Daí tu falaste na proteinúria, né? Que é uma das principais características da pré-eclâmpsia. Assim. E daí quando se suspeita, se coleta onde? Onde é que se faz a coleta do exame laboratorial? Na verdade, é que a gente tem dois casos, né? Ou a mulher está fazendo acompanhamento na unidade básica de saúde, ou particular, então vai fazer uma coleta de urina, a gente chama de vai coletar uma relação PC, relação proteína-creatinina. Tem proteinúria 24 horas, tá? Mas proteinúria 24 horas fora do ambiente hospitalar não é um valor de referência muito exato para diagnosticar pré-eclâmpsia, porque a proteinúria 24 horas, essa mulher tem que ter um controle de diurese muito bem. Tudo que ela fizer, ela tem que mandar para o laboratório, então é muito difícil. Então, o ideal é uma relação PC, uma coleta de urina super simples, não precisa de nenhum preparo,
tá? E aí vai ter a relação proteína-creatinina que tem que ser até 0,3. Até 0,3 é negativa, acima de 0,3 é considerado já uma pré-eclâmpsia se for associado a outras coisas, né? Tem que cuidar, às vezes a gente tem paciente que é renal, então essas coisas também vão alteradas. Tem outras doenças também gestacionais que podem alterar a relação PC, que é colestase gestacional. Então, tudo isso tu tem que acompanhar a clínica da paciente, né? E do feto também, porque daí vai depender da ecografia. Tá? E daí, lá na atenção primária, daí se faz proteinúria de 24 horas. Não. O meu entendimento é que fazendo atenção primária, uma proteinúria de 24 horas não compensa, assim. Tem uma tendência a dar um exame, a uma coleta falso negativo, um falso positivo bem grande, assim. O ideal é uma relação PC, que é uma coleta de urina tranquila. Tu vai no laboratório, coleta, deu, foi, acabou. Igual. Tá? O que a gente tem na atenção básica, que eu acho que não são em todos os postos, a gente tem o multistick, que é um que tu faz na hora ali. Não sei se vocês conhecem, se os alunos conhecem. Eu não conheço. Não sei se a prof. Camila conhece. Deve conhecer. É difícil controlar paciente 24 horas, não tem como, entendeu? O que tu tem na atenção básica, que tu pode, tu pode usar ali na hora, o multistick, a gente tem na emergência obstétrica também. A paciente faz o xixi ali na hora, tu bota, ele mede vários pontos, né? E aí ali tem proteinúria. E aí tu consegue ver a proteinúria. Aí tu consegue ver na proteinúria se tem alteração ali pelas cores. É bem fácil assim, de verificar, sabe? Só que, igual, tu vai ter que pedir o exame laboratorial. Ali é meio que pra tu tirar uma dúvida, né? Assim, para desencargo de consciência ou para tu já ter um motivo para pedir o exame, né? Mas vai ter que coletar uma relação PC e fazer outros exames. Geralmente essa paciente ela tem que ser encaminhada para emergência obstétrica para fazer exames de gravidade, né? Porque uma paciente que tem hipertensão gestacional mal controlada ou que é diagnosticada com pré-eclâmpsia, geralmente ela tem que internar, tá? Dificilmente uma paciente com pré-eclâmpsia pode continuar a gestação em casa, tá? É bem raro. Então, é critério para gestação de alto risco, só o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Sim. Hipertensão gestacional já é alto risco, tá? Sem desenvolver pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional já é alto risco, já é uma gestação de alto risco. A diferença é que tu pode controlar, às vezes tu pode controlar com medicação, ou tu pode controlar com, às vezes até a dieta, né? Eles acabam... Tem gente que não precisa, tem gente que passa a gestação inteira sem tomar medicação, mas geralmente elas usam metildopa daí. Já na hipertensão gestacional, já sai com metildopa. Sim, se tiver mal controlada, sim. Obrigado. E aí tu tem que continuar acompanhando a gestação inteira. Hipertensão gestacional, a paciente já é encaminhada para o alto risco, mas às vezes tu demora para conseguir consulta, né, no alto risco, nos ambulatórios. Então, durante o pré-natal na unidade básica, tu vai ter que continuar solicitando exames com muito mais frequência, né? E a consulta também vai ter que ser mais frequente. Tá, e aí assim, ó, a classificação então da relação PC, tá? É uma relação PC maior ou igual a 0,3. E aí os outros sinais ali que são indicativos de pré-eclâmpsia, que precisa ter um ou mais sinais. Às vezes tu tem uma relação PC negativa, mas tu tem perda da função renal e tu tem disfunção hepática. Então, é uma paciente com pré-eclâmpsia, tá? Ou às vezes tu não... Tem que ter um ou o outro, né? E quanto mais alterações tu tem, mais grave a pré-eclâmpsia é. Então, assim, é uma relação PC maior ou igual a 0,3, perda de função renal com creatinina alterada, maior ou igual a 1,02, disfunção hepática com aumento das transaminases, tá? Que geralmente é 2 vezes o limite superior do normal.
complicações neurológicas que a gente consegue identificar através de sinais premonitórios de pré-eclâmpsia, principalmente escotomas visuais, visualização a gente chama de morceguinho, brilhinho, tá? E plaquetopenia, que é menor a 150 mil por delímetro, tá? Como é que fala isso? Valeu. Isso, obrigada. E aí, no feto, a questão da restrição de crescimento fetal e alteração de Doppler umbilical. As duas alterações que a gente mais cuida de Doppler é diástole zero e diástole reversa. Isso, às vezes, no início da gestação, quando essa paciente é internada com pré-eclâmpsia e ela tem essas diástoles, durante a gestação e durante o acompanhamento, principalmente no hospital, consegue reverter. Mas quando não reverte, o acompanhamento é diário, quando não reverte, essa paciente vai para interrupção o mais rápido possível. Tá? Porque uma restrição e um Doppler umbilical com diástole zero e diástole reversa tem uma grande chance de morte intraútero. Tá? Então, assim, com a hipertensão gestacional, a gente vai olhar os sinais premonitórios de pré-eclâmpsia, que vai ser escotomas visuais, cefaleia e dor na nuca, epigastralgia, e aí, que são os mais comuns, assim, tá? Que elas apresentam mais. Antigamente, se usava o edema como um sinal de pré-eclâmpsia, tá? Mas ele foi tirado por terra, porque edema por si só na gestação, ele pode ter outros fatores relacionados. E deixa eu fazer uma perguntinha. Perda de função renal, como é que é tratada na gestação dele? Porque, por exemplo, né, no adulto normal, nos meus clientes lá, perda de função renal trata, tipo, diálise ou, né, diurético, coisa assim, para tentar melhorar a função renal. Diurético, furosemida, geralmente, tá? Furo? Tá. Geralmente furosemida. Aí vai depender de como tá essa função renal também, porque quando essa função renal ela altera significativamente, tu tem parâmetros. A gente tem uma calculadora que eu até posso mandar depois para vocês o link, que a gente chama de Full Peers. Essa calculadora ela calcula a chance de desfecho gestacional ruim, tá? E aí ele leva em consideração toda a parte de enzimas hepáticas, de hemólise, toda a questão de trombocitopenia, e aí a gente vai calculando isso todos os dias, tá? Geralmente nos serviços hospitalares. E aí, conforme esse Full Peers ele vai modificando, piorando, aí o desfecho é já interromper. Tá? E aí, tanto é que geralmente uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave vai até 34 semanas de gestação, e aí tu planeja, né? Tu planeja a questão de corticoide terapia, tu planeja a questão de sulfato de magnésio, não só por questão da pré-eclâmpsia, mas para proteção neuronal do bebê, e planeja também toda a questão, geralmente é cesárea, ou se dá, até conseguem fazer indução de parto, né, para essa paciente, e numa situação que está muito estabilizada, vai até 37 semanas. Aí a gente tem ali, ó, que passou então, o Nicolas passou a tela, a gente fala de síndrome HELP, tá? O HELP, ele é um agravante, tá? Que é a questão da hemólise, das enzimas hepáticas elevadas e da plaquetopenia. São quando esses valores, eles já estão muito elevados, tá? Então, o risco de morte, ele é muito alto. Então, quando a gente identifica alguma alteração, isso a enfermagem entra muito assim dentro do hospital, porque eles pedem esses exames praticamente de 2 em 2 dias para seus pacientes, tá? Que são as provas de gravidade. Então, a gente vai ficar cuidando desses exames o tempo inteiro. Eu já tive paciente que eu olhei o exame muito antes do médico. Se eu não tivesse olhado, talvez poderia ter acontecido alguma coisa. Porque na hora que a gente liga e fala, olha, o exame tá assim, tá assado, é subir para o centro obstétrico e interromper na hora. Tá? A HELP é muito sério. E daí, Sibeli, deixa eu fazer uma perguntinha. Se o paciente tá lá, tá plaquetopênico, né, pro hemólise, se faz reversor de coagulação, alguma coisa antes de interromper a gestação ou não? Faz plaquetas? Qual é que geralmente não, bem raro. Geralmente é feito depois. A única coisa que eles fazem, tá? Quando já é uma paciente
de medicação também, o que eles fazem de medicação para pacientes que já tiveram casos de pré-eclâmpsia nas gestações anteriores, tá? Geralmente elas acabam durante a gestação, até mais ou menos 28, 30 semanas, usando carbonato de cálcio AS. Tá? É só. De resto, a maioria dos casos tu vai acompanhando, porque é uma coisa que, assim, ó, quando entra numa situação de gravidade, tem que interromper a gestação, não tem o que fazer. A gente tenta levar até 34 semanas, que é por uma questão do desenvolvimento fetal, tá? E aí, claro, depois da cesárea, depois do parto, talvez essa paciente precise de transfusão, talvez essa paciente sangre mais do que o normal, talvez essa paciente precise de reposição de plaquetas, enfim. Aí tudo vai depender do quadro dela geral depois. Mas geralmente, tá? Essas doenças gestacionais, no momento que o feto nasce, a mãe já dá uma estabilizada bem considerável. Tá? Mas a gente faz, o que a gente faz daí, a gente faz sulfato de magnésio para eclâmpsia grave e ainda fica 24 horas sulfatando, para evitar eclâmpsia no pós-parto. Tá? E aí a eclâmpsia é quando esses vasoespasmos gerais, eles acabam sendo tão grandes que eles causam disfunção neurológica e a paciente convulsiona. Né? E aí essa convulsão pode levar a uma parada, se não atendida na hora. A gente já teve óbito materno dentro do hospital por conta disso, mas porque já chegou parando, né? E porque não foi feito o manejo adequado no transporte. Então, aí a paciente morre e se dá tempo a gente consegue tirar o bebê, mas às vezes não dá. E daí, não sei se tu vai falar dos critérios para sulfatar a paciente, vai falar mais pra frente? Vou. Ah, tá. Que eu tenho dúvida nisso também. Passa aí, vamos ver o que eu botei mais pra frente. Então, daí a questão dos critérios da Universidade de Tennessee para HELP, tá? Hemólise, então, esfregaço sanguíneo anormal, LDH elevada, que geralmente é maior de 600, a bilirrubina indireta maior que 1,2, elevação das enzimas hepáticas, o TGO e o TGP maior de 70, LDH elevado e a trombocitopenia, que são plaquetas abaixo de 1000. Então, assim, a pré-eclâmpsia, a plaquetopenia é considerado 150 mil, né? E já para HELP já é abaixo de 100 mil. Tá? Então, são valores diferentes. Só para não confundir. Pode passar. Aí, o que a gente tem, assim, o manejo da convulsão eclâmptica. Quando a paciente chega convulsionando, que é o que a gente mais pode pegar, mesmo não sendo da área obstétrica, nas emergências, tá? Então, assim, ó, a gente aspira a secreção e insere protetor bucal, monitoriza a paciente e começa a colocar a paciente no oxigênio. O oxigênio não é só para paciente, é para o bebê também. A gente vai manter ela em decúbito lateralizado esquerdo, porque melhora o fluxo sanguíneo para gestante, tá? Vai inserir uma sonda de demora e vai pegar um acesso calibroso e coletar exames, tá? Exames de sangue, exames de urina. Geralmente os médicos, às vezes os médicos não sabem o que tem que coletar, mas vai precisar de amostra de sangue e de amostra de urina, tá? Vai colocar um soro glicosado 5%. Vai administrar medicação conforme a pressão. Então, quais são as medicações mais usadas hoje? Nifedipino e hidralazina, tá? Então, o nifedipino, quando que a gente administra? A gente administra se a pressão maior ou igual 160 a 110, né? Sistólica e diastólica. E aí a gente pode usar nifedipino, só que o nifedipino é via oral e a hidralazina é EV, né? Então, o nifedipino a gente pode administrar um e 20 a 30 minutos administrar outro, tá? E aí tem a hidralazina também, que a gente também pode usar. Mas é mais comum o nifedipino. A hidralazina, são poucos médicos que acabam solicitando, acho que até por uma questão de segurança, que a hidralazina é uma medicação um pouco mais perigosa, né? Aí tu vai administrar a medicação conforme a pressão. Às vezes essa paciente, ela já chega pós-ictal, né? Mas aí tu tem que identificar também a causa dessa convulsão, porque qualquer convulsão numa gestante que não seja de causa neurológica, por exemplo, uma gestante que tem epilepsia, é uma suspeita de pré-eclâmpsia, uma suspeita de eclâmpsia, né? E aí a gente inicia a dose de ataque de sulfato de magnésio, tá? Quando a fazer sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio, a gente faz ideal, tá? É para prevenir eclâmpsia.
Eu já tive situações em que falaram para mim, não, mas a paciente não vai convulsionar. Não, mas eu não quero que ela convulsione. É exatamente isso. Então, assim, a paciente está com uma pressão elevada que não está estabilizando, maior de 150, 160, diastólica 110. E ela está com sinais premonitórios de pré-eclâmpsia. Ela está com escotomas visuais, está com epigastralgia, com náusea, com cefaleia, tá? Então, assim, sinais premonitórios, uma pressão que não está estabilizando, mesmo que ela não tenha diagnosticado ainda que é uma pré-eclâmpsia, começa sulfato de magnésio e coleta os exames para investigar. Faz a dose de ataque e bota a dose de manutenção. Porque uma pressão elevada que não cede sinais premonitórios é um indicativo de pré-eclâmpsia. Então, sulfato a dose de ataque e começa a manutenção até sair os exames. E aí, depois que saem os exames, vê o que está acontecendo, tá? Então, assim, o ideal do sulfato é você prevenir. Tá? Então, assim, a dose de ataque de sulfato é 12 ml de água destilada para 8 ml de sulfato de magnésio. E aí tem que fazer lento a dose de ataque, porque a dose de ataque, ela dá um calorão, parece que vai queimar tudo, tá? Então, a gente tem que fazer lentinho, geralmente 1 ml por minuto, tá? Às vezes, tu vê que a paciente não tá apresentando nenhuma reação, tu pode ir um pouquinho mais rápido. Tem que ter o gluconato de cálcio presente também, porque às vezes ela pode ter uma reação, e aí o gluconato de cálcio que é o antagonista. E depois da dose de manutenção, algumas instituições usam 30 ml hora, outras 50 ml hora, com diluições diferentes, tá? Aí depende. E daí o alvo da sistólica da paciente vai ser baixar de 160. O que tu vai guiar para ver se o sucesso da terapia é o alvo da pressão arterial sistólica. Sim, mas o que pode acontecer é essa paciente, ela está convulsionando ou ela está pós-ictal e a pressão dela já ter cedido. Mas isso não quer dizer que ela não esteja, ela está com pré-eclâmpsia igual, entendeu? Ela teve eclâmpsia, né? Então, assim, a pressão pode ser que estabilize, que seja mais baixa. E aí tu não vai fazer antihipertensivo, tu vai usar antihipertensivo de rotina, que geralmente é metildopa, que vai ficar de horário para aquela paciente. Mas as outras coisas tu vai ter que continuar observando, porque talvez tenha que interromper. Então, assim, o alvo não é só a questão da pressão, o alvo é a pressão, é enzima hepática, é plaquetas, é tudo. Às vezes uma coisa não está tão alterada e as outras estão muito alteradas. Então tu não vai te ligar só pela pressão, então? Não. E daí tem uma a pressão é o nosso primeiro indicativo, porque uma paciente que tem hipertensão gestacional tem um fator de risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Entendi. E olha só, por que na mulher, isso é uma coisa que eu não sei, tá? Por que, por exemplo, no adulto, quando eu vou tratar a crise hipertensiva, eu dou NPS, né? Nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador sistêmico, que é tratado para crise hipertensiva. O NPS, ele não tem o mesmo efeito na gestante? Os outros antihipertensivos, eles têm melhor efeito? Porque o tratamento de crise hipertensiva no adulto e na gestante é completamente diferente, né? Não dá para usar a mesma coisa para os dois, né? Não, eu acredito. Tem a ver muito com a questão da barreira placentária, né? Então, o que é mais comum, não é que não se possa usar nitroprusiato, mas não é o mais comum. O mais comum é a nifedipina e a hidralazina. Agora, eu acredito que tem a ver com a questão placentária. Não sei se a Camila, de repente, consegue até me ajudar melhor com isso. Oi, Camila. A professora Camila está aí. Peraí que vai dar eco. Peraí. Porque eu coloquei... Só gira a bolinha ali da caixinha. É disso. Isso. Eu coloquei eles assistindo vocês no Data Show e eu vim aqui pro cantinho para ouvir caso eu precisasse falar. A questão placentária ali, Nicolas, que tu perguntou, a gente tem uma explicação bem fisiológica para essa coisa. Toda vez que a gente está avaliando uma gestante, a gente marca aquele 20 semanas ali que a Cibele falou.
porque a gente tem na hora que a gente faz lá a divisória da placenta lá, o trofoblasto, toda aquela coisa lá, mórula, glástula, a gente tem uma formação das células placentárias que vão formar o embrião, que vão formar o saco gestacional, que vai formar a placenta, que vai formar o cordão. E aí, nas células que são diferenciadas para formar a placenta, elas fazem as formações das artérias e das veias. E quando se faz essa formação, algumas das artérias placentárias, elas são todas espiraladas, assim, como se fosse uma mola de caderno. E aí, como ela faz a espiralada, ela diminui a luz do vaso. Só que isso só acontece depois de 20 semanas de gestação. Antes de 20 semanas de gestação, parece que tem espaço, uma coisa assim, uma coisa louca. E aí, lá com 20 semanas de gestação, a mulher começa a aparecer com hipertensão, começa a aparecer com problema de hipertensão durante o pré-natal, a gente começa a verificar, entra lá com a metildopa, nada melhora, pré-eclâmpsia. Aí, essa redução de luz do vaso é o que causa o aumento da pressão arterial da paciente, que relaciona ela com a pré-eclâmpsia. E aí vem lá a TGO, daí vem todos aqueles aumentos dos exames ali que a Cí estava falando. E aí, quando o bebê nasce, e a placenta nasce também, né, consequentemente, quando a gente tem a liberação da placenta, é como se tirasse com a mão, como se as coisas deixassem de acontecer. Então, é uma questão de formação placentária. Então, no SUS, a gente sabe que é bem mais difícil das mulheres terem acesso a várias ultrassonografias, né, que nem a gente tem no particular. Então, tem uma Doppler de artérias placentárias, tem a Doppler das artérias umbilicais, que a gente consegue avaliar se elas têm uma luz suficiente. Então, quando a gente vê lá na ultrassonografia Doppler das artérias placentárias uma redução, isso já liga um alarme lá na obstetrícia para a gente pensar, ó, tem uma redução de luz das artérias placentárias, pode ser que essa paciente venha a desenvolver a pré-eclâmpsia. E aí tem que fazer o que a Cibele falou, tem que já internar essa mulher, ela já tem que ficar em acompanhamento hospitalar, porque pode ser que ela venha desenvolver a pré-eclâmpsia, ela já está em um serviço terciário, né, e a gente já entra com sulfato, ela já entra sulfatando antes de piorar tudo, né, então todas as experiências que eu tive, nenhuma delas foi antes, todas elas foram quase convulsionando ou convulsionando, né, porque é difícil da gente ter um acompanhamento assim tão preciso, né, Cibele? A coisa é difícil mesmo. Né? O que a gente tem, assim, de questão de... Eu acabei pegando muitas pacientes em que a gente consegue fazer preventivamente, assim, né, como praticamente, não é bem profilático, né, mas vamos usar essa palavra. Só que isso, fazendo residência num hospital que tem ambulatório de alto risco, então as pacientes, elas já vão direcionadas ali, né? E também hoje trabalhando também num hospital de alto risco, então é diferente, as pacientes elas já vêm encaminhadas, mas quando a gente fala de hospitais da Grande Porto Alegre, de hospitais do interior, isso muda muito, assim, né? Então, e às vezes tu não sabe também qual é a tua referência. Uma paciente hipertensa, ela não pode ir para um hospital de risco habitual, por exemplo. Ela tem que ir já para não vale a pena ela ir para um hospital de risco habitual, coletar exames, e se o exame dá alterado, daí o hospital de risco habitual, ele encaminha essa paciente pro alto risco. Uma gestante já deu. hipertensa já tem que ir pro alto risco, entendeu? E deixa a minha aluna baixar lá o meu som. Uma vez, nessa aula, eu sempre conto esse exemplo para os meus alunos, agora eles vão me enxergar Vocês me olhem lá, tá? Teve uma situação uma vez que era uma cidade, eu acho que Camaquã, que é aqui pro interior, né, lá perto de Pelotas. E era uma paciente que estava fazendo acompanhamento na atenção primária lá, tranquilamente, e eu estava com os alunos em estágio na Santa Casa. Estava fazendo acompanhamento na atenção primária, daí do nada, a explicação, tá? Que é óbvio que não é, né? Mas do nada ela convulsionou. Tá, do nada a pessoa convulsiona, assim, ela não era hipertensa, nossa, ela não tinha feito nenhum exame alterado, tá? Ela convulsionou. E aí chamaram o SAMU, né? E aí óbvio que o SAMU ele não tinha o aparato todo para atender a mulher. Então a criatura era jovem, eu acho que ela tinha 17 anos na época, 17 ou 18 anos. Ela convulsionou de Camaquã a Porto Alegre 3 ou 4 vezes. Eles conseguiram vir controlando a convulsão, não tinha sulfato. Né? Ela veio controlando com o que deu de lá, chegou aqui com 36 semanas, ela entrou, já estavam na porta do hospital esperando ela com a dose de ataque para sulfatar ela entrou, foi direto para a sala de cesárea, o neném nasceu,
com Apgar, acho que não foi um Apgar ruim, assim, foi 7, 8, uma coisa assim, não foi tão péssimo. E logo depois que o neném nasceu, ela continuou sulfatando, no outro dia ela estava uma pessoa maravilhosa, assim, como se nada tivesse acontecendo. Incrível, assim, nasceu a criança. Mas eu digo assim, as 3 convulsões que ela teve no interior, né? O que aconteceu no pré-natal dela que a pessoa não viu que ela era hipertensa? Ou que ela estava fazendo hipertensão? Ou o que aconteceu lá que não fizeram a coleta dos exames? Será que ela fez pré-natal? Será que ela acompanhou, né? Então, quando eu falo para os alunos assim, toda vez que vocês tiverem um pré-natal na atenção primária, eu saio do bueiro se vocês não atenderem a paciente e olharem a pressão dessa paciente. Se ela está lá no ônibus, vocês vão sair correndo atrás dela no ônibus para ver a pressão dessa paciente. Porque se ela tem uma hipertensão, se ela tem alguma alteração pressórica, eu não vi a pressão dela. E a carteirinha está lá assinada com o meu nome sem a pressão arterial. Né, com o meu às lindo vezes, Corim. não, o pior nem é isso. O pior, às vezes, ela tá assinada com o nome da pessoa, com a pressão alterada e ninguém fez nada. Exato. Teve uma vez, lá em Santa Maria, que era onde eu atendia lá na unidade, eu tinha uma agenda de pré-natal. E não foi no meu dia, felizmente, né? Mas chegou uma paciente com um retorno, assim, que estava meio estranho. Ela tinha sido atendida por outra colega, outra enfermeira, e essa enfermeira identificou uma pressão arterial de 15/10, tá? E ela era um 15/10, que ela deveria ter sido, no mínimo, encaminhada para o alto risco para fazer uma avaliação específica, porque ela estava com alterações premonitórias, tá? E aí, o que a minha colega fez? Ela mandou ela de volta para casa para cuidar da dieta e diminuir o sal. Aí, no outra semana, ela voltou para brigar com todo mundo, porque ela tinha tido um parto prematuro, com 24, 25 semanas de gestação, sangrou até não ter mais de onde tirar sangue, e precisaram fazer uma esterectomia na paciente com 22 anos. Era o único filho dela no momento. Então, ela perdeu o filho, perdeu o útero e a possibilidade de ser mãe por um erro de acompanhamento de pré-natal. Né? Que a pessoa lá no hospital, né? Tu que ia receber a mulher lá no hospital, não ia nem ter o que fazer, porque a prevenção não aconteceu. Não adianta atuar no evento agudo, né, na verdade. Não adianta, tem que prevenir o evento agudo. Exato. E eu tenho uma pergunta para vocês, já que vocês estão falando aí. Agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas possíveis. Pode parecer uma pergunta idiota, tá? Mas olha só. Tá com pré-eclâmpsia ali e hipertensão gestacional. Tem indicação de ser parto normal ao invés de cesárea pelo risco aumentado de sangramento? Ou não? Sim. Sim, o que acontece é que, às vezes, se tu tá com a hipertensão gestacional bem controlada, nada impede, tá? De ser um parto normal. É até melhor, exatamente pela questão do sangramento. A única coisa é que, às vezes, tu precisa interromper com mais agilidade, assim, tu não tem como esperar a evolução de um parto normal ou a indução de um parto normal. Uma hipertensão gestacional muito bem controlada pode chegar nas 37 semanas e ser induzido o parto tranquilamente, tá? Mas é que, às vezes, tu não tem esse tempo para esperar, tu precisa interromper na hora. Aí acaba sendo por via alta, por cesariana. Entendi. Tudo depende da gravidade do caso. O médico que vai assistir também, né, o parto que vai vir via vaginal com uma paciente que é pré-eclâmpsia, ele não tem tanta segurança de esperar esse tempo, né, ou um manejo, ou até experiência nisso, né, como se fosse um parto pélvico, tem que ter experiência, né, então muitas equipes acabam optando pela cesárea pelo fato de ser mais seguro tanto para a equipe quanto para a mulher. Evidentemente, a questão do sangramento seria muito melhor que ela tivesse o parto, né, via vaginal, via baixa, mas é a questão do controle e a questão da interferência depois, a gente corre o risco dela ter uma hemorragia severa também e não ter feito a cesárea a tempo, né, que é o que a mulher vai dizer depois, não me atenderam a tempo, eu morri. Né, ou até uma morte intraútero, tá, que pode acontecer também. A gente acha que não, mas até dentro do hospital, assim, às vezes tu tá escutando o BCF do bebê e de repente passou uma hora e morre, né? Então, assim, é uma doença que às vezes tu não vai querer correr este risco, tá? Esse que é a principal complicação, assim. Mas, no geral, quando são doenças bem controladas, não tem problema. É que geralmente elas não são bem controladas.
Então, na verdade, o papel da atenção primária ele é muito mais importante do que o papel do hospital, na verdade, né, no manejo Sim. das síndromes hipertensivas. Sim, com certeza. E outro papel que eu acho que é de extrema importância, porque assim, ó, quando a gente fala de cidades que não tem tanta estrutura, que tem uma rede um pouco mais diferenciada, um pouco mais precária, as pessoas que atendem na emergência, elas precisam saber atender uma convulsão, saber uma gestante chegando convulsionando, e isso é muito raro. São poucas emergências, inclusive, que tem sulfato de magnésio, né? Então, assim, para essas pacientes. E outra coisa, às vezes não tem. Eu até estava falando com umas colegas minhas que foram minhas residentes, assim, a gente conversando sobre não ter ocitocina numa emergência hospitalar, numa UPA. Tem que ter, porque às vezes as mulheres chegam parindo e tu precisa de ocitocina para controlar sangramento, para evitar hemorragia pós-parto. Então, assim, ocitocina e sulfato de magnésio, qualquer profissional da enfermagem deveria saber administrar e saber quando e o porquê administrar, tá? Porque não é sempre que essa mulher vai cair na porta da emergência obstétrica. É raro, inclusive. As que morrem geralmente caem em outras portas. E aí a gente não sabe manejar. As pessoas não sabem manejar, os profissionais não sabem manejar. Né? Então, assim, eu cansei de receber paciente da SAMU convulsionando com um acesso 22. O que eu vou fazer com um acesso 22? Vou passar uma dipirona, né? Mas são coisas bem pertinentes da gente discutir, né? Porque, por exemplo, quantas emergências obstétricas tu tem em Porto Alegre? Acho que 2, se eu não me engano, né? 2. Agora... não, Santa Casa, Conceição, Clínicas... Não. Tem o Presidente Vargas. Presidente Vargas, Fêmea. Não, tem bastante em Porto Alegre, então. Tem, isso se que eu parar digo. Na frente do hospital, eu até tente. Vou falar. Tem um pessoal ali que queria fazer pergunta, deixa eu ver. Não existe hipótese de uma grávida ter pré-eclâmpsia sem ter tido alteração na pressão? Sim, existe, tá? É mais raro um pouco. E é porque o que acontece? A gente tem as consultas de pré-natal, o paciente está acompanhando o pré-natal de risco habitual, né? E ela tem as medidas de pressão ali uma vez por mês. Ali talvez não alteraram, né? Mas ela tem outros sinais relacionados à hipertensão que podem ter sido apresentados durante a gestação, mas que a gente acaba não dando atenção. Inclusive sinais de pré-eclâmpsia, por exemplo, epigastralgia, náusea. Isso aí são sinais que eles são muito confundidos, principalmente na gestação. É normal a mulher ter náusea, a mulher é mulher. Então, tu confunde, né? Então, assim, existem outros sinais que geralmente a gente tem mais dificuldade de identificar e que a gente só procura depois do aumento da pressão. Tá? Já tive caso de paciente que chegou no hospital com pré-natal perfeito, as pressões maravilhosas e morreu por eclâmpsia, tá? Então, plaquetopenia também, né? Então, assim, se os exames não adequados, é que é mais raro, tá? Mas pode acontecer, sim. Pela questão de dilatação no parto, tem alguma diferença quando a paciente sofre de hipertensão gestacional? Que tipo de diferença, Jean? Eu digo dilatações mesmo na hora do parto, questões não sofre nenhuma diferença na alteração? Não. São processos fisiológicos um pouco distintos, assim. Não tem nenhuma diferença, não é para ter. O que pode ter diferença é a questão de a paciente ter um descolamento de placenta ou coisas assim, mas no geral não. Aí que a Isabela falou também, minha prima estava no dia que descobriu, já fizeram parto de emergência com 36 semanas. Porque daí às vezes tu descobre, tu já tá com muitas alterações, né? Então tem que fazer, não adianta. Ó, ela procurou atendimento porque ela estava com muito calor e urinando além do normal e ela achou que poderia estar perdendo líquido. Aí tem que ver que exames que foram pedidos, o que foi feito clinicamente, né? De investigação, se investigaram, se não investigaram. Por isso que a gente tem que cuidar bastante, assim, a gente como profissional. Às vezes a gente tem que ter um olhinho um pouquinho mais assim... Crítico. Não só crítico, mas a gente tem que... Às vezes a gente tem que meio que adivinhar.
Assim, ó, eu vou... Não é nem adivinhar, eu vou dizer para vocês uma coisa, assim, ó. A minha experiência de residência, tu fazer residência na parte obstétrica, num lugar de alto risco, te deixa um pouquinho bitolada, assim. Então, tudo tu acha que vai ter um problema. Então, quando dá um negocinho, tu já pensa, tá, não, mas olha só, pode ser isso. Pode ser não sei o quê. Então, tu já fica meio, assim, ligada. Então, isso é muito importante. É ruim porque, às vezes, a gente acaba vendo problema onde não tem, tá? Mas é melhor pecar, às vezes, pelo excesso do que pela falta, né? Eu queria te perguntar depois sobre corticoide terapia. O que tu quer saber? Fale. Na verdade, o corticoide terapia ele é feito para, como a gente, você sabe que no desenvolvimento fetal a última coisa que desenvolve é o pulmão. Então, por isso que a maioria das interrupções de risco eles tentam levar até 34 semanas. E aí a gente acaba fazendo, se não consegue levar até 34 semanas, 2 doses de betametasona, tá? Uma numa hora e outra 24. Às vezes acontece da paciente já ter pré-eclâmpsia, já ter feito essas 2 doses de betametasona e fazer um repique na interrupção, quando a interrupção ainda continua sendo bem prematura. Tá? Então a gente faz para proteção pulmonar do bebê, que é bem importante. Isso aí é uma coisa que, por exemplo, se a paciente chega convulsionando, né? Eu botei ali no mapinha, né? Os passos do manejo. Tu tá fazendo o manejo. Se ela chega convulsionando, tu tem que... Depois dessa estabilização, tu vai ter que planejar a interrupção. E um desses planejamentos é a questão de tu precisar administrar o corticoide, se vai dar tempo de tu fazer uma dose de corticoide. Às vezes, administrar um antibiótico, porque pode ser que seja uma paciente strepto P positivo, né? Então, tu precisa também administrar antibiótico ou uma infecção urinária, enfim. Uma série de coisas que tu precisa planejar, que se der tempo de tu conseguir fazer antes de interromper, tá? E o sulfato de magnésio, além da questão da pré-eclâmpsia, ele também funciona para neuroproteção do bebê, tá? Então, isso também pode ser avaliado. Então, por exemplo, na dose de ataque, no sulfato de magnésio, é dose de ataque, dose de manutenção e depois continua fazendo mais algumas doses? Ou... Geralmente, tá? Em casos graves, a paciente fica sulfatando 24 horas após o nascimento do bebê ainda. E só? Daí deu? E deu. É, porque depois que o bebê nasce, é teoricamente a causa da hipertensão. A causa do distúrbio, né? É um acesso, tá? Mas é importante a gente cuidar, porque... Ela pode continuar, né? Hipertensa depois da gestação, que eu sei que é mais raro, né? Sim, 12 semanas ainda, né? Então, eu sempre oriento, assim, orientava as gestantes no pré-natal, principalmente de diabetes gestacional e de hipertensão gestacional, a fazer esse controle depois da gestação para verificar se não era já uma coisa prévia, né? Ou que não acabou estabilizando após a gestação, que pode acontecer. Tanto é que elas têm uma forte tendência a desenvolver hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia nas gestações futuras. Tá? É um fator de risco bem importante. Se alguém tem mais alguma perguntinha. Outra coisa que é bom lembrar, assim, também, em questão de atendimento, assim, o sulfato de magnésio, a gente tem que controlar, ele tem a gente faz a manutenção e a cada 4 horas a gente tem que reavaliar essa paciente, se ela tá urinando a mesma coisa, se ela não tá com sinais de hipermagnesia, né? Então isso também tem que ser avaliado constantemente quando a gente tá fazendo sulfato. Senão a gente tem que acabar interrompendo, passar um volume nessa paciente e pedir exames. Isso aí depende muito de cada hospital e de cada protocolo. Tem hospital que é o médico que faz essas avaliações e tem hospital que são os enfermeiros. Tá. Ô, Cibi, e quais seriam as orientações, assim, no pré-natal de pré-eclâmpsia que a paciente teve, no caso? As orientações que a gente pode dar? A gente tem que lembrar toda a consulta de pré-natal a questão dos sinais de alerta, né?
Então, quais são os sinais de alerta? Os sinais premonitórios de pré-eclâmpsia, cefaleia, epigastralgia, escotomas visuais, os principais, tá? E aí, depois, atentar a sinais de alerta de gestação normal, sangramento, contrações uterinas, né? Então, todos esses sinais de alerta de gestação normal a gente também orienta, mas os sinais premonitórios, eles são de extrema importância. Tem pacientes que não sentem tanto, isso vai muito do limiar de dor de cada um, assim. Eu prefiro que a paciente que está acompanhando o pré-natal de alto risco, hipertensão gestacional, ela vá a cada 2 dias na emergência obstétrica porque está com dor de cabeça, do que ela não vá. Né? Porque pode ser que ela não vá um dia e ela acabe convulsionando. Né? Então, assim, geralmente é um pré-natal que a paciente acompanha praticamente de 15 em 15 dias, dependendo dos ambulatórios. É solicitado exames constantemente, ecografia constantemente, só que isso é um ambulatório de alto risco, né? São outras estruturas. O que acontece muito com paciente hipertensa gestacional é a gente ter essas pacientes na unidade básica, às vezes elas demoram 3, 4 meses para conseguir ser encaminhada para um ambulatório. Então, a gente tem que fazer um controle bem rigoroso dentro da unidade básica de saúde. Bem rigoroso. E orientar bem elas de qualquer alteração, qualquer sinal de cefaleia, qualquer sinal de epigastralgia, dor, é uma dor no estômago, parece uma queimação, né? Qualquer sinal de escotomas visuais, tem umas que falam que é o morceguinho, tem umas que falam que é estrelinha, isso já são sinais de comprometimento neurológico, né? Então, assim, a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, elas são sistêmicas, elas não causam só alterações relacionadas à hipertensão em si, né? Então, assim, pode ter perda de função renal, pode ter... Então, a gente precisa orientar bem essas mulheres para que elas não procurem tarde o atendimento. Então, a primeira consulta lá do pré-natal é a mais importante de todas, na verdade. Sim, o pré-natal, eu sempre falo, experiência positiva de parto, experiência positiva de gestação, experiência positiva de qualquer coisa, ela está diretamente ligada ao pré-natal. Um pré-natal pouco efetivo, ele influencia em toda a gestação da mulher e em todas as coisas, não só patológicas, como a parte do parto. Então, assim, o pré-natal, ele é muito importante e, assim, falando da nossa profissão, enfermeiros, tá? A gente deixa muito a desejar, muito. Muito mesmo, tá? Então, assim, a gente precisa, como professores, né, educar bem os alunos para eles entenderem a importância do que é a questão do pré-natal e da unidade básica de saúde. Se a gente tivesse um sistema de saúde de atenção primária bem estruturado, nossa! E às vezes não é a questão de estrutura, é a questão de quem está atendendo. Né? Então, assim, eu vejo pré-natais, às vezes, que, meu Deus do céu, dá vontade de ir lá no posto que a pessoa trabalha e pegar a pessoa pelos cabelos, sabe? Como é que tu pega uma alteração de pressão 150 por 90 de uma gestante e tu não faz nada? Nada. Não sabe o que fazer, manda pra emergência, pelo menos, é o mínimo, entendeu? Então, assim, não dá. Né? Então, assim, às vezes pedem os exames, porque, gente, é tudo protocolo, é fácil de saber o que exame pedir, que exame solicitar. Tu abre um protocolo de atenção básica, tu sabe o que pedir no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Mas daí tu não sabe o que fazer com aquilo ali? Aí tu pega uma glicose de jejum 110 numa mulher no primeiro trimestre. E aí tu não faz nada, tu deixa. E aí essa é uma mulher que vai diabetes, aí morre bebê, sabe? Então, assim, não adianta a gente saber robotizado o que a gente tem que fazer, a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo para poder atuar, senão a gente não consegue. Sim, e eu acho que esse é o grande problema falando a nível Brasil, né? A gente só se prepara para atuar nos eventos agudos, né? Tipo, no infarto, no AVC, né? Nas síndromes hipertensivas na gestação, mas se tu for parar para pensar, a chave de tudo é a prevenção, né? Porque se tu previne, é muito melhor do que tu atuar no evento agudo, né? Porque se tu atua no evento agudo, ou a pessoa vai morrer ou não vai morrer, né? Então, eu acho que esse é um grande problema que nós temos, né? E daí, quando a gente fala em prevenção, a gente não tem como não pensar nos enfermeiros, né? Porque a gente que trabalha com prevenção, né? Muitas vezes não é o médico, né? É o enfermeiro que trabalha com isso. É raro o médico trabalhar com isso, né? Eu lembro, assim, de conversar com alguns médicos que eu trabalhei que falavam, olha, eu fui educado para intervir, é o meu papel intervir, né? Então, eu vou intervir quando
já existe uma urgência em questão, né? E o enfermeiro não, o enfermeiro ele trabalha antes disso, né? Mas a gente está esquecendo. A gente tem bastante colega que está esquecendo. Então, assim, é bem importante, assim, e aí eu falo, assim, em questão de síndromes hipertensivas gestacionais, atenção básica e emergências hospitalares ou UPAs e afins que não são referência obstétrica, mas que chegam essas pacientes para esses profissionais. Esses profissionais precisam ser treinados para atender. A maioria não é. A gente com certeza evitaria bastante morte. Eu vou fazer uma colocação aqui. Eu trabalhava, estagiava na Secretaria de Saúde e a gente controlava, fazia monitoramento de pacientes gestantes com sífilis, né, a sífilis de gestação. E aí o que acontecia? A gente mexia bastante com o ESUS, né, que é o posto de saúde de Porto Alegre. E aí a gente fazia o acompanhamento do monitoramento ali pelo cartão do paciente e, cara, é simplesmente que nem tu falou, assim, cada profissional faz o seu jeito, a primeira consulta de pré-natal, e é uma coisa assim, que tu não tem como nivelar assim, se um é bom, se um é ruim, porque tem uns que não pedem os exames da primeira gestação, do primeiro pré-natal, da primeira consulta, não pergunta a DUM, ou às vezes o paciente não tem a DUM e ele não pergunta depois, não faz o acompanhamento, não faz a medição dos sinais vitais. Então, claro, isso a gente começa com o profissional, com o acadêmico, assim, sabe? A gente tem que ter um treinamento bom para o futuro, né? Não adianta. Mas é uma coisa que a gente vê um nível é bem diferente. Claro, tem muitos acadêmicos que a gente vê que, por exemplo, eu via evoluções de técnicos, que eram evoluções perfeitas, sabe? Já do enfermeiro, da enfermeira, a gente via que não era uma coisa assim que acompanhava com o nível técnico que a gente tem, sabe? O nível superior que a gente tem. Tem uma coisa que a gente tem que rever muito, rever muito. Mas é bem interessante. Não, é bem isso, assim. A gente depende muito do profissional, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar como rede de apoio. E essa rede de apoio começa na atenção primária e vai até a rede hospitalar. Se a gente continuar executando trabalhos mal feitos, assim, a maioria das mortes maternas hoje são evitáveis. A maioria. E morre muita mulher no país gestante, puérpera. Morte materna é muita mulher, gente. Se a gente fizer uma analogia, né? Tipo assim, uma coisa é o cara tá andando no meio da rua, cair no buraco e morreu, cair no avião, né? Isso não tem como tu evitar. Morreu, né? Mas agora tu morrer de causas evitáveis, assim, Exato. é desperdício de vidas, na verdade, né? E daí, quando a gente sempre, a Camila, a gente sempre tenta falar para os alunos, né, que talvez, né, nós não vamos matar diretamente o paciente. Tipo, você não vai fazer algo que vai matar o paciente. Mas talvez algo que tu não saiba, porque tu não estudou, vai fazer com que o paciente morra lá na frente. Por exemplo, o paciente chega e pertence na unidade básica de saúde e ninguém faz nada, né? Ninguém identifica que aquilo pode ser uma hipertensão gestacional e não encaminha o paciente, né, para o serviço corretamente. Porque às vezes a melhor intervenção que tu vai fazer não vai ser um medicamento, não vai ser um procedimento, vai ser um encaminhamento, mas um encaminhamento para o lugar correto, né? Que vai ser positivo para aquela paciente. O que eu sempre falo, assim, o mundo da saúde ele é muito pequeno, então a gente sempre conhece alguém que conhece alguém. Então tu não sabe o que fazer, pergunta. Ninguém é obrigado a saber lembrar tudo. É impossível, impossível. Então, assim, tá na dúvida, pergunta e vai atrás, sabe? Não deixa as coisas no ar pro paciente, que nem ali ela falou, ó, que do pré-natal, que acho que foi a Jaqueline, ó. Ela descobriu na hora do parto que tinha diabetes gestacional e quando os médicos olharam os exames dela desde o começo da gravidez, ela tinha e quem fez o pré-natal não fez nada. Então, assim, isso é muito comum. E a gente tem morte intraútero por diabetes gestacional. Então, assim, são coisas que é desleixo profissional, assim. E isso aí não é preguiça, não é nem falta de conhecimento, às vezes é preguiça, e quando tu não conhece, tu tem que perguntar. A gente não é obrigado a saber tudo, então a gente pergunta. E se a Camila tem alguma perguntinha para fazer? Peraí que eu tô vendo com a minha população aqui, se eles têm alguma dúvida.
A minha população gostaria que a Cibele compartilhasse a experiência dela de algum parto que ela acompanhou, que a paciente tivesse pré-eclâmpsia ou tivesse sido uma paciente de eclâmpsia acompanhada, assim, só para dizer como é que foi o acompanhamento, como é que foi o momento, se tu vivenciou, né, se foi cesárea, daí os procedimentos que tu fez. Eu não lembro muito eu vou ser bem sincera. Ah, não, tive sim. Eu tive uma paciente que eu atendi o parto, e ela era uma pré-eclâmpsia, mas era uma pré-eclâmpsia bem controlada, estava induzindo, dava para induzir, era prematuro, 37 semanas, não é um parto que enfermeiro atende, tá? O enfermeiro não atende parto de alto risco, porém, no plantão, noturno, né, nasce 10 crianças em 1 hora, não tem muito o que fazer, então tu atende também. Mas atendi, nasceu super bem, mas era uma doença que estava controlada, ela induziu com 37 semanas e acabou nascendo comigo, assim. Mas era um bebê prematuro tardio, nem era 37, acho que era 36 e 13, eu acho. E ela estava sulfatando ao mesmo tempo? Não estava sulfatando. Quando a paciente não tem... não tá hipertensa, né? E sem sinais premonitórios, ela não é um indicativo de sulfato ali, né? Para o pré-parto. Então, se ela tá com tudo controlado, ela não tem necessidade de sulfatar. Agora, no momento que, assim, a pressão pode não ter subido, mas ela começa com sinais premonitórios, a gente já sulfata. E tu já acompanhou algum que foi parto sulfatando? Ou foi só cesárea? Só cesárea. Só cesárea. Daí a gente acaba atendendo mais o bebê, né? O enfermeiro atende o bebê. O bebê fica com alguma deficiência devido à pré-eclâmpsia. E qual a medida de probabilidade de uma gestação novamente uma outra gestação? Não, o bebê não fica com nenhuma deficiência devido à pré-eclâmpsia. O que pode acontecer desse bebê, aí vai depender do momento da interrupção, né? Se a gente já tá com uma insuficiência placentária muito alta, esse bebê já pode nascer em sofrimento. Se ele nasce em sofrimento, daí, às vezes é um bebê que vai ser entubado, é um bebê que vai para UTI neonatal. Infelizmente, a gente da obstetrícia, a gente acaba não vendo os próximos desfechos depois que esses bebês vão para UTI neo, né? Mas a gente tem hoje um acesso à medicina bem avançado, então eu não soube de nenhum caso, assim, de paciente que eu acabei atendendo, de eu lembrar, assim, que eu atendi, que o bebê acabou morrendo depois, tá? Mas é um bebê que nasce em sofrimento, então, assim, um bebê que nasce em sofrimento vai ter que ter todo o acompanhamento de uma UTI neonatal, às vezes, tá? Às vezes não, às vezes é bem transitório, ele recupera bem e fica tudo certo. Mas isso é porque é interrompido antes, né? Quando não é interrompido antes, o bebê pode morrer. A medida de probabilidade de uma gestante ter novamente em uma outra gestação. Eu não sei te dizer qual é estatisticamente a probabilidade, mas é bem comum que uma paciente que tenha pré-eclâmpsia numa gestação tenha na próxima. Tá? Todas as doenças gestacionais ou desfechos gestacionais ruins que a gente tem aumentam a probabilidade de a gente ter na próxima se a gente já teve na anterior. Pré-eclâmpsia, diabetes, ruptura uterina, descolamento de placenta, todas essas desfechos ruins, eles têm uma probabilidade maior de acontecer na próxima se aconteceram antes. Ô, Cibi, acho legal tu compartilhar com eles, né? Porque a Camila falou de tu assistir parto, né? E na residência tu tem um número de partos para se formar, né? Sim, são 20 partos. Eu não lembro agora se são 20 ou 15 consultas de pré-natal e 15 atendimentos de recém-nascido. Mas a gente faz bastante, bem mais, assim. Parto faz menos do que eu gostaria, mas o resto eu fiz bastante. É que enfermeiro não faz, entre aspas, parto, né? Enfermeiro assiste o parto. Assiste o parto. Assiste. Fala direito, Nicolas. Assiste o parto de risco habitual. Nicolas, para de compartilhar a tua tela, tá aparecendo 3 vezes a nossa cara aqui. Tá, peraí, foi mal. Ninguém me avisar isso. A gente assiste o parto de risco habitual, né? O que aconteceu, assim, nos meus últimos meses de residência, eu fiz optativo no Conceição, e era plantão da noite e quase não teve risco habitual. Acho que eu atendi uma paciente de risco habitual. Todos os outros partos que eu assisti eram todos de alto risco.
Aí alto risco entra diabetes gestacional, hipertensão gestacional, prematuridade, Covid também entrava no alto risco. Uma série de coisas aí. Tu teve algum caso de sífilis? Que a mãe não era tratada e a criança precisou ficar internada fazendo tratamento? Bastante. Eu fiz uma semi-prova com eles ontem e o caso era de sífilis. Eles ficaram bem impressionados assim com a questão de que a criança ela pode ter uma sífilis congênita, uma neurosífilis bem intensa depois, né, caso a mãe não trate. E é o que normalmente a gente tem, né? No Rio Grande do Sul a gente tem um alto nível de mulheres com sífilis na gestação, que acaba causando aí um grau de risco para a criança depois, né? Isso. Eles ficam geralmente internados no UTI fazendo antibiótico. Tá? E também são coletados, né? Feito punção lombar, tudo para ver o VD desse bebê quando ele nasce, né? Então, eu não lembro de nenhum caso assim que tenha. Na NEL, eles devem ter mais casos que a evolução já em investigação pós-exposição tenha sido um pouco pior, assim, mas eu tive muitos bebês que foram no hospital, direto, assim, que eles saem do alojamento junto e vão para UTI neonatal para fazer tratamento. A mãe vai de alta e o bebê fica, tá? Sim. Geralmente. Que a mãe. A mãe vai. 12, eu acho, se não me engano. E agora até tá começando a Secretaria de Saúde de Porto Alegre está começando a institucionalizar nos hospitais o teste do parceiro. Quando eles chegam para ganhar um bebê, a gente fazer teste rápido, porque o teste rápido a gente faz na gestante no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, né? E aí a gente fazer também, e faz também na internação. Então, quando ela interna, a gente faz e começar fazendo parceiro. Não vai ser obrigatório, mas vai ser explicado, né, pro parceiro a importância. A gente teve casos, por exemplo, eu tive casos que faz umas 2 semanas que os maridos eram soro-reagentes e as mulheres não. E aí os bebês têm que tratar igual para HIV. Ô, Cibi, tu sabia que essa parte do parceiro testar, quando eu fazia o monitoramento, a gente ligava para os parceiros. Em 2020, no início, a gente tinha que ligar para os caras e falar, olha só, tu sabe a importância do tratamento, da testagem, né? Ou a gente falava direto com as mães. Eu falava direto com meninas de 15 anos, por exemplo, com sífilis e gestantes, né, de início. E eu tendo que ligar, olha só, posso falar contigo, tu tá com tua mãe aí. E a gente tinha que dar aquela mentira, né, porque às vezes a mãe não sabe que a menina tem sífilis, né. Aí a gente fala, não, é para consulta de pré-natal, agendamento e tal. E aí ela falou, não, eu não tô mais com meu namorado. Daí a gente, tu pode passar o contato dele, pode orientar ele a fazer o tratamento e tal, porque a mulher, ela fica ali na dela, mas quem continua transmitindo sempre é o homem, né? Porque, infelizmente... Mas aí a realidade é outra, né? Mas aí eu acho que agora eles conseguiram botar isso na rede. É uma coisa boa, né? Mas... A gente já tem até, acho que protocolado pelo Ministério da Saúde, as carteiras de gestante têm a parte do pré-natal do parceiro, né? Mas é de difícil acesso, assim, tu ter esse acesso para todo mundo. Mas eu fiz treinamento no hospital semana passada pra gente testar os parceiros, né? Só que isso aí também, aí entra em questão de centro de custo, questão de prontuário, de abrir boletim, de não abrir, se esse teste dá positivo, qual é a referência que a gente vai fazer, né? Porque é a mesma coisa, não adianta testar ele, dar positivo e não fazer nada, né? Eu nem testo. Então isso aí tudo também tem que ser bem organizado, né? Pra rede de apoio funcionar. Mas é muito importante, nossa, muito importante. E o homem, ele tem uma dificuldade gigantesca de testar, de tratar e de falar para os outros ainda, né? De ter a responsabilidade de avisar, assim, né, para as pessoas que teve relação e tal. Os meus alunos perguntaram aqui se tu já viu algum acompanhamento de parto com HIV. Se tu já viu, assim, a manutenção da medicação, como é que foi, se teve parto ou se foi cesárea, qual a experiência? Geralmente o parto, então a via de parto é quando é carga viral indetectável, né? Então, se carga viral indetectável pode ser por parto vaginal, não tem problema.
O que vai ser contraindicado vai ser o aleitamento. Já tive casos de pacientes que, por exemplo, ela estava fazendo tratamento, estava tudo certo, mas o parceiro não sabia, e a gente não pode falar, né? Então tem que ter todo esse cuidado no manejo lá, de manejar a atenção ao parto de forma silenciosa, com todas as pessoas que estão ali envolvidas, sem ninguém ficar falando, né? E a questão do tratamento do bebê posteriormente, esse bebê vai fazer profilaxia também. Tem os protocolos dos antirretrovirais. Quando a gente faz também a profilaxia antes do nascimento, 4 horas antes do nascimento já pode fazer, geralmente para cesárea também faz, principalmente quando a carga vai ser detectável, né? Tem um preparo diferente em relação ao nosso atendimento, a gente usa uma manga plástica que fica assim. Tu pode usar um avental plástico também, mas eu não usava. Tipo aquela de vaca, de bebê, né? É um plástico bem transparente, assim, tá? Não é descartável, é plástico mesmo. E aí ela tem o avental, a parte da frente e tem a manga. Eu só usava a manga para atender. Tem gente que usa tudo, eu não consegui. E aí tu atende normal, não tem nenhuma em relação ao parto. A única coisa que tu tem é essa questão de material. E é claro, tu vai tomar um cuidado, mas o ideal é tu tomar cuidado sempre, né? Em questão de pérfuro, em questão de tudo. Então eu só usava a manga plástica. E às vezes se sujava a roupa, alguma coisa assim, daí eu tirava, trocava, tudo, né? Que às vezes acaba sujando roupa, tudo, mas é só por uma questão um cuidadinho um pouco maior, assim, mas no geral não tem nenhum problema. E aí a gente usa esse material. Os pediatras acabavam usando às vezes luva estéreo também, mas não tem nenhuma restrição, assim. Abaixo. As gurias perguntaram aqui se por acaso a mãe quiser amamentar, né? Daí eu falei que tem uma medicação, que é a cabergolina, né? Que ela recebe para secar o leite, né? Mas a gente já teve casos de que a mãe foi orientada, né? Quando, na minha época da faculdade a gente orientava, enfaixava a mama ainda. Hoje não se enfaixa mais, né? Passava uma faixa para evitar que ela tivesse contato com a criança. Mas elas diziam pra gente que tinham entendido e tudo, mas elas voltavam para casa e elas incentivavam a amamentação e acabavam amamentando a criança independente. É bem difícil, assim, a amamentação ela é contraindicada em qualquer um dos casos, né, tanto detectável ou não detectável. Aí a gente tem que orientar e fazer que é muito importante dentro do hospital, a questão da contrarreferência, né, então, assim, essa paciente... quem é que está acompanhando ela, às vezes a gente pede consultoria de serviço social, já entra em contato com a unidade básica de saúde que acompanha essa mulher, que faz o pré-natal dessa mulher, para ter essa troca, para ela não sair do hospital assim meio a bangu, né? Para essa orientação ela ter continuidade. E o acesso ao leite, né? Aos leites, a caixa de leite. Elas já saem do hospital com tudo, geralmente, né? Então, é tudo solicitado via atenção básica. Isso o serviço social geralmente faz dentro do hospital. Então, tem casos bem específicos que a gente já sabe, já chama serviço social, assim. Né? Então, e eles dão essa continuidade. Pré-natal precário, menor de idade, violência. Então, a gente vai chamando e vai compartilhando cuidado, porque senão não dá. Se a enfermeira for querer dar conta de tudo, vai dar um problema. Não, daí a gente agradece os outros e faz tudo sozinha, né? Porque se a gente fosse fazer tudo, né? Daria, mas aí a gente e pede o quádruplo do salário, né? Me paga 5 vezes mais. Gestante que já teve sífilis e fez o tratamento ao engravidar pode amamentar? Pode, não tem nenhuma restrição de amamentação por conta da sífilis. A restrição da sífilis é mais pela questão de desenvolvimento do feto. Ele pode apresentar alterações congênitas, né? Então, assim, não em relação à amamentação. Não tem nenhum problema. Gente, eu estava em prova agora e acabei de me conectar aqui, mas estava vendo que vocês estavam falando sobre as ISTs, né? Não sei, eu posso ser repetitiva porque eu não sei o que vocês estavam falando antes, mas eu já vi casos, sim, já passei, já presenciei
eu faço estágio no SAI IST HIV, né? De a gestante chegar lá na hora do parto, diagnosticar na hora do parto no hospital um HIV, que não foi diagnosticado durante todo o processo do acompanhamento, né, com o enfermeiro, porque o enfermeiro simplesmente foi investigado depois, ele não fez os testes que deveriam ter sido feitos durante o pré-natal, né? Eu não sei qual é a recomendação correta, mas o meu enfermeiro sempre diz que por ele faria de 3 em 3 meses os testes, sempre na consulta com o enfermeiro. Eu tive uma aluna que fez estágio na vigilância e ela chegou para mim para a gente discutir um caso que ela ia ter que apresentar no comitê, né? Porque sempre quando tem um caso positivo, o comitê municipal discute os casos positivos, né? Para ver o que aconteceu. E daí era justamente isso aqui em Porto Alegre. A mulher chegou, era um HIV positivo. E, tipo, ninguém tinha visto. E eles fazem todo um estudo, tipo, da onde é que aconteceu o erro. Daí puxa a evolução de tudo, desde o primeiro momento que a mulher botou o pé na atenção primária até hoje. Só que, tipo, eu não sou da atenção primária, não sei como isso acontece. Como é que alguém não testa a gestante? Os 9 Cara, Olha, isso aqui tá no protocolo. É só ler lá o que tá escrito pra te fazer. Aí tu vai lá e faz. A gente fazia monitoramento e lá, cara, muitos enfermeiros não pediam o VDRL. Não pediam. Tá lá no Sinam a notificação antiga de 2018, o último teste, e daí no pré-natal eles não pedem. É muito comum isso. Eu vou contar uma história, assim, que é do interior, tá? Eu tenho um conhecido que... Ô, Kika! Meio braba, né? Teve um caso de uma pessoa, teve sífilis, teve a lesão, já era lesão de... Alguém me lembra aí os graus que eu já esqueci? Terceiro grau. Era lesão de 3º grau. E foi no posto e o teste rápido deu negativo. E aí tratou para sífilis e cancro mole. Só que como o teste rápido deu negativo, trataram só com uma dose de penicilina. A lesão sumiu. Ao invés de fazer o tratamento completo. Só que assim, tu pediu um teste rápido, deu negativo, tem uma lesão, o que tu vai pedir? Um VD, né? Assim, pô. E aí, galera? E aí, o que aconteceu? Fez o tratamento, passou um mês, a lesão voltou. Aí, a pessoa voltou na unidade básica de saúde, fez o tratamento completo e continuaram não pedindo um VDRL de acompanhamento. Então, assim, tu tratou... E aí já é uma coisa que já é uma resistência, né? Então, assim, tratou, passou as 3 doses, tem que pedir um VDRL depois também, para ver se essa titulação baixou de fato. É uma pessoa que está transmitindo. E tem gente que faz o tratamento direitinho, segue todo o tratamento, as 3 doses, e tem relação com o marido ainda que segue portando, segue transmitindo, e sempre vai voltar. Por quê? Porque o parceiro não trata. Exato. Olha, é difícil. Aqui, a gente teve um caso aqui numa das unidades de saúde aqui pertinho da FAPA. Uma aluna minha estava fazendo estágio lá até na época. A mulher, ela fez o acompanhamento do pré-natal e ela fazia todos os testes. 1º trimestre, 2º, 3º, tudo direitinho. Parto direitinho, tudo negativo. E aí, durante o 1º mês de amamentação ali do bebê, ela deu uma desconfiada do marido. E ela pensou, vou lá fazer um teste, né? Aí ela foi lá, mulher até com inteligência, né? Voltou lá na unidade de saúde, fez um teste, deu positivo para HIV. Ela estava já há 1 mês amamentando a criança. Sabe lá Deus quando que ela realmente positivou para HIV, né? Mas a suspeita é que ela tenha sido traída na fase pré-parto ali, tenha tido contato com o marido logo antes do bebê nascer, para positivar no mês seguinte, né? E aí ela já estava amamentando, e na época isso fomentou umas discussões muito grandes nesse conselho, nessas discussões de caso, que hoje já tem uma resolução, uma normativa, sugerindo testagem rápida no 1º mês pós-parto, durante o período de amamentação, pelo fato da mulher poder estar contaminada no puerpério e ela só ter sido testada na gravidez. Na gravidez. Esquecendo que ela pode transmitir vertical tanto pela amamentação quanto pelo parto.
Né? Então, agora a gente deve oferecer a testagem para essas mulheres também no puerpério, né? Que é o período pós-parto também. É o que a gente estava falando disso também, nessa questão do pré-natal do parceiro, porque acho que foi até isso mesmo que falou, Camila, porque elas passaram pra gente lá da secretaria que tiveram 2 casos de bebês expostos no puerpério, na cidade de Porto Alegre. Isso é um número alto. E aí começaram a puxar mais esse lado do protocolo na testagem pós-parto, porque não estavam fazendo. Não era uma coisa que tu fazia. Se desse, por mim, você testava essas mulheres o mês inteiro. Cada mês você testava essa certeza, porque pelo menos tu evita a exposição ou ela expõe em 2 dias. Né? Mas foram descobrir quase 45 dias depois. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é uma discussão bem interessante, porque daí, tipo, o cara pode ter pulado a cerca, tipo, 1 semana antes do parto. Daí não vai pegar, né? Sim, a mulher tava lá, sofrendo, se preparando pro parto, aquela coisa, não tava disponível, né? E aí ele foi lá e achou outro. Ele foi lá e achou. Mas é uma discussão bem interessante. Eu acho que a janela também imunológica ela é grande, né? Mas por então, às vezes, esse cara já tá contaminando, mas nos exames dela ainda não apareceram. E tem muitas vezes ali que os valores tá bem baixinho e ela ainda tá ali com a sífilis leve, né? Tá vindo, mas tá ali tipo 1/2, 1/4, bem levezinho, bem levezinho. Mas ela já tá ali, o bebê já tá ali sentindo. Mas eles são, ali quando o bebê nasce, geralmente, em vários hospitais, antigamente eles faziam, mas não era sempre que eles faziam pós-parto, assim, direto. Né? Eles deixavam para evoluir na primeira consulta do puerpério. Ou da puericultura, né? Eles deixavam para evoluir. Aí mandavam, solicitavam pro bebê. Mas isso tá errado, né? Mas agora, pós-parto, aí sim. É uma coisa que tem que fazer. Sim, com certeza. Bah. Voltando a falar dos testes, né, que é uma coisa que eu tenho experiência, o que tem de resultado errado por falha em realização dos testes, né? Também. A gente já teve paciente lá com resultados discordantes por falha na execução, e aí foi pedido o anti-HIV, né? E aí já foi dito para a mulher que ela tinha HIV, e no final não era HIV. Então, se o procedimento tivesse sido realizado corretamente lá pelo enfermeiro, porque foram enfermeiros que solicitaram esses exames, né, em Alvorada eles podem, o quão de estresse teria sido, não teria acontecido para a gestante se o procedimento tivesse sido realizado corretamente. Olha, dá pra gente fazer um livro das falhas Era pra gente falar sobre fazer um filme. Síndromes e relatos da rede. Agora a gente tá falando sobre ISTs. Mas é uma discussão bem legal da gente ter. A gente tem 28 pessoas aqui online, mais os alunos da Camila, né? A gente falou sobre esse semestre passado lá, em comunitária, nos nossos alunos foi online, né? Tipo assim, não teve esse engajamento todo, né? Mas é que é uma coisa muito legal da gente discutir, né? E eu acho que quando a gente discute, assim, cada um tem uma perspectiva, uma expertise diferente, uma vivência diferente. Eu acho que fica muito legal o debate, assim. Com certeza. Alguém falou no chat, né? Deixa eu só ali falar o que eu botei. Pessoal, quem tiver interesse em emitir certificado, ganhar certificado do evento de hoje, só preencher esse forms, tá? Que a gente vai estar enviando daqui, no máximo, 15 dias. Tá? A gente aumentou o prazo agora. E aí a gente vai mandar pro e-mail de vocês. Que é muita demanda. Muita gente pedindo, muita gente. Se a Camila quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, eu tava mandando o link da presença para eles, porque como eles estão assistindo no meu login, e a gente tá em 2, 4, 6, 8, 10 aqui, e eu mandei para eles no WhatsApp a listinha, tá? Mas eles estão aqui assistindo bem compenetrados, te agradeceram, e agradeceram a oportunidade, e estamos à disposição, quando tu quiser voltar aí, sim, tá? Portas abertas. Agora é para mim, né? De preferência, não pro Nicolas. Agora não Nicolas metido, né? Pega umas coisas que nem tem a ver com ele. Não, nada a ver, tá aí fazendo pergunta aí, nada a ver, recebendo coração. É que, gente, quando a gente se especializa muito numa área, tipo eu, a Camila, a Sibeli, a gente fica muito bitulado naquela área, né? Então, tipo assim, eu entendo de intensivismo de cardiologia. Agora, se me larga lá numa unidade básica de saúde para fazer pré-natal, vocês, acadêmicos, sabem muito mais do que eu.
coletar CP, você sabe muito mais do que eu. Queria eu levar a Camila para atender uma parada lá no hospital, ou eu atender um infarto. Não, eu paro junto. Então, assim, trazer áreas diferentes e trocar conhecimentos é muito legal. A gente está sempre aprendendo. Né? Sibi, muito obrigado pela tua colaboração. Agradeço. Desculpa eu coloquei ali na tela, se tu quiser compartilhar com eles a apresentação que eu te mandei, tem o meu e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida, precisar de alguma coisa, também fico à disposição, não tem problema. A gente que agradece. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigado. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada, Sibi. Tchau. Só que vocês não vão aparecer, mas tava vendo. Minha tela tá nublada, mas eles deram tchau. Dá um beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por participar.